Olá, boa noite, bom dia, boa tarde, seja o momento em que tu me estás a ouvir, seja porque estás parado, seja porque estás a correr, a caminhar, estou cá deste lado para o oitavo episódio do Alma na Boca. E hoje é sobre o direito a permanecer em silêncio. E porquê é que eu cheguei a este debate? Tem-me surgido esta questão: será que nós temos que justificar todas as ações que fazemos, tudo aquilo que fazemos, as nossas escolhas, se vamos ao ginásio, se comemos bem, quantas horas é que dormimos, o que é que gostamos mais, quais são os nossos limites? Nós temos que entregar isso a toda a gente? Não temos que entregar? Que justificação temos que dar às pessoas? Porquê que o temos que fazer? Então surgiu-me este debate. Eu gostava de trazer a vocês também. E surgiu-me o seguinte: quando nós estamos em filmes policiais criminais, a sua base, ou em qualquer filme que haja um interrogatório criminal, nós temos o seguinte: tenho o direito de permanecer em silêncio. E tudo o que disser vai ser usado contra ti. Portanto, prepara-te, vê bem o que é que tu vais dizer, porque há aqui um cenário que todas as palavras podem ser utilizadas contra ti. Então, nós também vemos este cenário. Quando o suspeito começa a falar, embrulha-se todo em muitas ansiedades, muitas vezes o suspeito está perante uma injustiça, então tenta justificar muito e percebe-se na fala que tenta justificar porque sente-se injustiçado, e por outro lado conseguimos perceber aí as variantes, as mentiras logo nesse momento. Então temos aqui duas vertentes. Mas o mais difícil naquele momento é a pausa, é o silêncio, ok? Então, hoje vamos falar muito também sobre esta reflexão do silêncio na nossa liderança. Que momentos devemos usar? Que liderança? Liderança na nossa vida, liderança de uma equipa, liderança, gestão de pessoas. Nós na semana passada, foi um episódio extraordinário, que nós falámos sobre aqui a passagem para o deserto, quem nós damos o acesso a nós, quando retiramos, o que é que significa esse retirar, esse pôr, o nosso círculo mais próximo, etc. As relações. E então, o que é que acontece? Quando nós delimitamos quem é o nosso núcleo próximo, quem é aquele que não é tão próximo, e impomos limites, o que é que acontece? Há um ataque. Um ataque. Vocês podem, experimentem, coloquem limites em alguém e vejam o que acontece. Principalmente quando nós pomos limites a pessoas que não põem limites no outro e que se deixam abalar, que deixam fazer tudo com elas, deixam servir-se de tapete, de almofada, de cobertor, e andam normalmente com o mundo às costas porque ainda não aprenderam sobre isso. E quando alguém que impõe limites e que sabe o seu lugar o faz, há um grande sobressalto. E é uma aprendizagem, digo-vos já. E é libertador quando nós sabemos quais são os nossos limites e nós os podemos falar com educação, com calma, mas podemos dizer: não, tu pisaste um grande limite meu. Então, o que eu encontro é quando nós pomos um limite, portanto, nós limitamos o nosso espaço, as pessoas passam esse espaço, a pessoa ou as pessoas passam esse espaço e tens que te justificar. E o vosso ego quer responder e fica num remoinho de pensamentos. E quase queremos fazer um PowerPoint sobre ponto principal e razão principal. O primeiro ponto começa por: conheces-me? E vai por aí fora. Então, a pergunta de hoje é: para quem é que tu estás a tentar provar a tua inocência? E esse teu silêncio assusta-te a ti ou assusta mais ao outro? E aí podem vir questões também da adolescência, da criança, a forma como fomos educados, o que nos ensinaram. Por exemplo, eu fui muito ensinada a que os outros é que estão certos, nós temos que agradar, cuidado, fica quietinha, quando saís, quando és criança, quando vais sair, porta-te bem, não podes portar mal, que os outros podes parecer mal para o outro, podes até estar super ferida, mas o que importa é que o outro esteja bem, não é? O que importa é que o vizinho vai pensar, mesmo que estejas a escancarar de sangue e toda mordida e mal do estômago, tens de te portar bem, porque o que importa é que o outro pensa e o que o outro vê. Então, quando nós temos este tipo de educação, também é muito difícil durante o nosso percurso pôr limites tanto a nível familiar como depois nas relações laborais
de amizade e de trabalho. Portanto, é um processo. Então, imaginem, no meu caso, o processo que tive até em posição de limites e dizer, não, desculpem, mas as minhas emoções importam, aquilo que eu penso e que eu sinto importa e, portanto, vais até aqui. E normalmente isto é visto muito como uma soberania, uma autoridade fora do seu lugar, porque estamos muito habituados a que nós tenhamos o dever de estar com o outro, o dever de dar a palmadinha nas costas. Então é tudo, até muitas questões culturais aqui envolvidas. Eu gosto de falar do Augusto Cury e ele fala aqui, nesta parte ele é espetacular. Ele diz o seguinte: quando alguém nos ataca ou nos critica, nós temos a questão do cérebro primitivo que detecta e diz ameaça, ameaça, ameaça e sequestra a nossa inteligência. Nós deixamos de ser inteligentes naquele momento, ok? E nós não usamos o que ele chama de janela da pausa. Normalmente nós atacamos logo de volta, ok? O que é que acontece? Tu ages ali naquele momento de uma forma impulsiva, não é? Tu entregas o comando remoto àquela pessoa, tu dizes, ok, tu ligaste o botão de on e irrita-te e tu irritaste. Então ele lida logo tem o comando da tua energia, aquela pessoa, completamente. Tu não consegues lidar com essa efusividade, tu entregas realmente tudo. Então, a nossa verdadeira liderança, ou a verdadeira liderança de uma equipa, de um grupo de pessoas, é realmente sobre ter esta pausa, não sobre ter a resposta na ponta da língua. Isto é a coisa mais irracional que nós podemos fazer. Então, há aqui ensinar aqui a ter a arte da pausa, a ter aquele, ok, o que é que tu estás a querer me dizer? O que é que isto está a querer fazer comigo? E então, é olhar para a ofensa e decidir. Vejam aqui este momento. Eu olho para a ofensa, que é uma emoção, e utilizo o meu racional, não utilizo outra emoção, ok? Então, eu não vou gastar a minha energia neste interrogatório. E prestarmos aqui atenção, quem nos interroga, normalmente, não quer o nosso bem. Quem está sempre a questionar, sempre a colocar-nos em dúvida, está a querer colocar-nos em que lugar da nossa vida? Fora de foco, em dúvida sobre nós, numa instância e numa ansiedade constante. Então estejam atentos a essas pessoas que estão-nos sempre a tirar fora do nosso foco. Ok? Então, vamos aqui a uma aula prática de emoção, que eu gosto aqui imenso, utilizando aqui o nosso mestre, já sabem. Pode haver um outro podcast que eu não vou falar dele, mas eu utilizo sempre o exemplo que eu tenho para mim e sempre dentro das minhas reflexões. Então vamos assim, Mestre Jesus, ok? Um dos momentos mais vulneráveis da vida dele e que estamos prestes a ouvir ou recapitular, principalmente aqui na cidade de Braga, que é onde eu me situo, Braga, Portugal. É uma cidade extremamente católica. Quem vier visitar sabe que na Semana da Páscoa, Semana Santa, é assustador, tá? De uma certa forma, a forma como nós vivemos a Quaresma e a Páscoa, que também nos faz encontrar num lugar mais bonito de nós mesmos. Também quero acreditar nisso. Não é por acaso que Braga tem imensas igrejas e que tem os pontos altos do Summer e do Bom Jesus. Então, Jesus, no seu momento mais vulnerável, ele teve aqui 3 pontos. Temos uma pessoa, vamos ver Jesus como humano, é sempre assim que eu o vejo, para poder discernir, para poder aprender. Então, Jesus foi traído por Judas, do qual era seu amigo, qual estava no seu círculo, do qual fazia parte da sua vida, que ensinou, portanto, era um dos seus discípulos, ensinou, esteve com ele nos piores e nos melhores momentos, e ele acabou de ser traído por essa pessoa. Foi levado para o tribunal por causa desse amigo e foi posto perante Pilatos para decidir em algo que ele nunca fez. E foi acusado de mentiras, constantes mentiras. Ok? E nós sabemos que há algo escrito neste portfólio antigo, por assim dizer, nesta que chamamos de Bíblia Sagrada, que diz assim: e sendo acusado, nada respondeu.
E vejamos, naquela época, e em qualquer que seja a época, se nós formos voltar agora, eu sou acusado de algo, eu quero responder, eu quero me defender. Eu quero me defender perante aquelas acusações injustas. Ou até, que até não sejam injustas naquela pessoa, que até seja criminoso, ele vai se querer defender. Então Pilatos estava habituado a ver choro, não é? A dizer, por favor, não faças isso, há uma outra forma, não é? Porque naquela época também iam ser crucificados, portanto o fim era a morte, não havia também solução. E a pergunta de Pilatos naquela altura foi, tu não ouves quantas testemunhas depõem contra ti, quantos falam mal de ti, quantos dizem sobre ti? E o que é que aconteceu? Não respondeu a uma única palavra. Naquele momento, há uma admiração de Pilatos. Não porque Jesus fez algum milagre, mas porque atuou com uma autoridade que ele nunca tinha visto. E quando nós atuamos com esta autoridade, com a certeza de quem somos e pomos um ponto final, há algo bonito que acontece connosco e há uma libertação enorme na nossa vida. Experimentem. Então, Jesus sabia quem era, Jesus sabia plenamente que não precisava de provar nada a ninguém, muito menos, atentem a isto, provar nada a quem já tinha decidido. Já haviam decisões em cima da mesa quando estavam a acusar, já havia uma reflexão, mesmo com base em mentiras, mesmo com base em ansiedades e sobressaltos. Ok? Mas o silêncio prevaleceu. O silêncio não era medo, o silêncio foi a sua autoridade sobre a sua essência, sobre a sua alma. Uau! Tenho aprendido sobre isto, do ponto final e do silêncio, de não justificação de quem eu sou, perante a alma que me dispus a ser. Não é fácil, porque existe sempre um movimento que nós tentamos responder, eu sempre tentei fazer isso ao longo do tempo, que injusto, o que é que tu estás a fazer? Como é que é possível ninguém ver a tua injustiça, o que estás a fazer, não é? Aquela sensação que quebra o peito, que nos quebra por dentro. Então, aí eu já estive nesse lugar, vocês perguntam, Marta, então vem alguém e ofende-me, e não é só uma crítica, é alguém que me rasga a alma, que é uma injustiça, muitas vezes ligado a familiares, ligado a alguém próximo, ligado aqui a uma profissão. Como é que eu vou ficar em silêncio? Isso é ser fraca, isso é ser derrotado ou derrotada. E na realidade não o é. Isto é uma aprendizagem que requer muita maturidade, é verdade, mas que é mesmo uma essência que vocês podem provar e nunca mais vão querer sair desse lugar do silêncio que é vosso, com a certeza que a vida vai fazer o resto e vai mostrar, vai demonstrar o que realmente é. Então, na investigação forense, há uma regra básica de sobrevivência que é o seguinte: imaginem, vocês estão na rua, alguém vos persegue, levam um tiro. Naquele momento que levam um tiro, o vosso corpo reage, ok? Há uma ferida aberta, vamos imaginar, sangram de forma compulsiva, normalmente sim, dependendo da zona do corpo, e há um instinto logo de raiva. E se nós formos para esse instinto de raiva, o que nós vamos fazer é ir correr atrás da pessoa que acabou de disparar. O que é que acontece se nós formos correr? Como é que nós vamos ficar? Nós podemos morrer pelo caminho, porque a ferida está aberta, eu vou sangrar imensamente. Eu posso ter energia porque eu estou com aquela raiva toda e o meu corpo me vai dar adrenalina para correr atrás daquela pessoa. Mas o que é que vai acontecer comigo no final de eu ir atrás de quem me atirou? Ok? Qual é a única prioridade aqui nesta situação? É pegar, não é? Naquele momento e aceitar primeiro aquela consciência, não é? Da realidade, levei um tiro, ok? Vou ter que me sentar e vou ter que estancar a hemorragia e chamar o mais breve possível por socorro, aceitando aquela situação para eu sobreviver. Então, aceitar que alguém me feriu não significa aprovar o que a pessoa fez. Não significa que eu vou aprovar o tiro que eu recebi, que alguém me quis tirar a vida, não é? Significa aceitar a realidade. Então,
Vejamos, Jesus não foi apenas ofendido. Lembram-se? Aqueles que sabem um pouco da história de Jesus, se não sabem, vão saber. Há muita coisa por descobrir. Eu sei que os textos ou os evangelhos estão tão distorcidos, mas se vocês quiserem entender com profundidade, vocês conseguem chegar lá. Então, ele foi açoitado, isso devem saber, foi humilhado. Há pouco tempo vi uma referência da coroa que foi utilizada na época como se fosse um capacete de espinhos, e que foi uma noção de uma realidade terrível, de como é que ele suportou aquela dor e de como é que ele foi pelo caminho com aquela coroa. Isso deixou-me também muito pensativa sobre essa referência que eu tinha visto. Então, aqui houve uma ferida tão profunda, uma injustiça tão profunda na nossa história, e ele aceitou aquela realidade. E ele até disse o seguinte, e eu fiquei a pensar sobre isto, que foi: Pai, perdoa-lhes. A mim não me compete essa tarefa. Quando não está nas minhas mãos, a vida encarrega-se de trabalhar. Não pode estar nas tuas mãos, está o imperativo de impor limites, está de saber, como eu disse no episódio anterior, de saber quem é o teu círculo, de sentir quem faz parte de ti, até o teu silêncio entende, e é verdade. Sabe cada passo. Quem a conhece de verdade recebe uma mensagem no momento em que tu estás em silêncio a dizer: eu conheço o teu silêncio, eu sei que algo não está bem. Isto é uma profundidade que poucos têm acesso e que poucos terão acesso na tua vida. Então, qual é a tarefa que me compete nesta situação toda? Perdoar e aceitar. Perdoar aqui a pessoa que me fez o tiro? Não, perdoa-te a ti. Puseste naquela situação, foste para a cena do crime porque foste ter com uns amigos que até nem devias, sei lá, todas as situações que tu possas imaginar, colocaste-te ali naquele espaço, naquele tempo, porque não estavas a ver, não estavas lúcida daquele momento, então aceita e segue, sai daí. Então, enquanto tu estiveres, vais exigir pedir desculpa, reconhecimento do erro. Olha, reconhece que erraste. E tu ali a sangrar, mas imaginar que estás a sangrar. Reconhece, atirador, olha, quem me mandou o tiro aí? Então, olha, reconhece que realmente erraste. Pede-me desculpa que é para poder ficar aqui tranquila. Não vai acontecer. É uma coisa que pedir desculpa a uma cobra, não é? Ou a cobra pedir desculpa, neste caso, uma cobra morte. E tu vais, coitadinha, acaba a fazer, vai-te morder outra vez, vai-te pedir perdão, vai-te pedir desculpa. A essência daquela pessoa não vai mudar. Aquela pessoa vai repetir o mesmo ato, a mesma posição, com outra e outra e outra e outra pessoa. Não te compete a ti, não és tu que vais parar o movimento. Alguém fará parar, não é essa a tua função. Alguém, alguma situação na vida, fará parar, ok? Enquanto estiveres à espera que te peçam desculpa, que te peçam perdão, tu vais estar ligado à pessoa que te deu o tiro. Ponto. E isso é um caminho sem volta. Que paralisas completamente o teu caminho, paralisas completamente a tua vida por essa ligação, por essa criação, porque a tua mente, lamento mesmo, mas a tua mente não para. Isso eu posso ter a certeza, que eu já estive aí. E a situação fica na mente, e tu revês tudo na tua cabeça, tu revês como é que devias ter falado àquela pessoa, como é que ela tem o direito, e nunca mais saímos dali. Então, o teu silêncio perante uma grande dor é o momento em que tu paras de correr atrás de quem te feriu e ganhas o quê? Saúde mental, gente. Saúde mental. Porque se eu estiver sempre atrás de justificar tudo aquilo que dizem de mim, e agora imaginem o que podem dizer depois de ouvirem os meus episódios de podcast. Se as pessoas que mais me ouvem e veem são pessoas que não me conhecem. Já estão a ver aqui o processo? As pessoas que mais amam o meu conteúdo são aquelas que não estão próximas. Tirando aqui o meu círculo consagrado de pessoas que ouvem religiosamente e é aquele tipo de pessoa que está comigo em todos os momentos já há muitos e muitos anos. Então, aí é diferente, mas é sempre um movimento em que tu cresces e o outro de fora é que te ouve e que te vê. Portanto, porque é que tu queres tudo direito? Porque é que não fazes? É essa a pergunta também.
Então, liderar algo que é invisível é governar o que não é dito. Capta? Liderar o invisível é governar o que não é dito. Então, 80% da nossa energia, que é mesmo isto, 80%, se não 90%, vai ser a tentativa de conversar com pessoas que nos magoaram. Tentativa negada com sucesso. A não ser que aquela pessoa tenha uma inteligência e uma consciência emocional gigante, mas para essa pessoa ter uma consciência emocional gigante, ela nem chega ao interrogatório, nem chega ao ataque e nem chega a opiniões desmedidas sobre ti. Ela apresenta-se olho no olho contigo e diz e fala de uma forma aberta que não te vai magoar. Então, mas aí já estamos numa situação, numa consciência emocional totalmente diferente. Neste caso, nesta tentativa desta conversa, nós vamos voltar na lama, nós vamos voltar com a ferida aberta, nós vamos estar completamente assoberbados, nós vamos estar completamente destruídos, não vale a pena. Então, para esta semana eu vou-te deixar um desafio. Creio que é a primeira vez que deixo um desafio. E depois vocês digam-me nos comentários se vão agarrar este desafio. Então, o desafio é o seguinte. Para tu usares esta tua maior arma. Quando alguém te ferir, ok? Ou, atenção, uma ferida aberta antiga voltar. Porque há feridas antigas que ficam abertas e parece que nos exigem justiça. Agora é que eu vou fazer justiça. Agora é que eu vou apresentar os meus argumentos. Para quê? É a pergunta se a tua vida segue, se a tua vida vai seguir muito melhor depois da tua cura. Depois de deixares esse lugar. Então, este exercício é: lembra-te da sala de interrogatório, lembra-te da regra da sobrevivência e lembra-te de Jesus perante Pilatos. Aplica a arte da pausa. Estanca o teu próprio sangue e não respondas uma só palavra. Aqui uma pausa para vocês refletirem. Só preciso vão aqui atrás. Pausa para trás, um bocadinho, para rever aqui. Então, se tu deixares que o teu silêncio fale pela tua autoridade, o que é que acontece? A vida vai tomar conta de quem pensou em pegar na pistola, pensou no que ia fazer com a pistola, disparou a pistola, ok? Para te atingir. Da mesma forma que aquela pessoa parou para pensar no que ia dizer, refletiu sobre o que ia dizer, disse-o e espera que não haja repercussões sobre isso. Porquê? Foi ela que te quis atingir. Com intenção, sem intenção, tomou uma medida. Nem todas as palavras podem ser ditas, nem tudo. Há pouco tempo que eu vi sobre isto, que é quando nós temos opinião sobre tudo, achando que não ferimos as pessoas. Porquê? Porque é que eu tenho de dar opinião sobre tudo? Porquê é que eu tenho que estar no lugar da opinião? Será que eu tenho o direito de dar opinião sobre tudo e sobre todos? Porquê é que eu tenho esse direito? Tenho que ter cuidado se eu o faço? Claro, eu não sei a posição em que a pessoa está. Eu não sei o estado emocional de cada um. Então, a minha liberdade também é preciso ser feita desta forma. Não é eu falo o que me apetece porque eu sou livre. E onde é que está o outro? Quando alguém fala contigo que te apetece e diz, olha, a roupa que tu vestes não te senta bem. Olha, já pensaste em pôr um batom vermelho porque parece um bocado Maria Rapaz? Já pensaste? E este tipo de comentários que ouço consecutivamente. Ai, desculpa, olha, já pensaste sobre esta roupa? Se calhar ficava-te melhor. E tu pensas, mas já perguntei alguma coisa, gente? Ou, olha, sabes, não sei, e se pensasses trabalhar sobre isto e isto e isto? Hello? Onde é que está a tua opinião? Se eu não a pedi, se não fazes parte do meu círculo próximo, se eu não a pedi, porquê é que o fazes? Tu não sabes se vais estar a ferir. Então, depois bem aí, um outro lugar é do tipo de posição que tu tomas na vida, ok? Mas aí já vamos por outro caminho e já dava por outro podcast. Então, deixando aqui uma pergunta direta neste desafio é: qual é a ferida que te está a matar? Ok? Mesmo matar. Simplesmente porque te recusas a parar de correr,
atrás de quem te magoou. Basta parares de correr. Fica em silêncio, cuida de ti, até ao próximo domingo, até breve. Obrigada por estarem deste lado. Tem sido incrível este desafio. Até o próximo domingo.